O bunker oculto de Hitler, conhecido como Führerbunker, era um labirinto subterrâneo escondido sob toneladas de concreto no coração de Berlim. Ele foi construído inicialmente como abrigo, mas no fim da guerra se transformou no último cenário da queda do Terceiro Reich, um lugar onde o medo, a paranoia e a derrota se misturaram ao cheiro sufocante de suor, papel queimado e concreto úmido. Mais de 8 metros abaixo da superfície, o bunker era escuro, abafado e silencioso. Isolado do mundo exterior, enquanto bombardeiros soviéticos destruíam a cidade acima. Por volta de janeiro de 1945, Hitler abandonou qualquer aparência pública e se encerrou nesse subsolo claustrofóbico. A capital alemã estava desmoronando, e o ditador, já doente e mentalmente fragilizado, buscava no bunker seu último refúgio. Mas aquele lugar não era uma fortaleza invencível. Era uma prisão psicológica, um ambiente que pressionava até os mais disciplinados. O ar quente e o som repetitivo das explosões deixavam todos tensos. Era difícil respirar, difícil pensar, difícil até enxergar esperança. Os corredores estreitos eram iluminados por lâmpadas fracas que oscilavam com cada impacto das bombas. As paredes suavam umidade e partículas de concreto caíam do teto a cada tremor. Os generais iam e voltavam carregando relatórios terríveis. Divisões inteiras destruídas, cidades perdidas, rotas cortadas. Hitler reagia com fúria, negava a realidade e continuava planejando movimentos militares impossíveis, como se ainda controlasse exércitos que já não existiam. As secretárias tinham uma rotina interminável: datilografar ordens desesperadas e depois queimá-las no incinerador improvisado dentro do bunker. A fumaça e o cheiro de papel queimado enchiam as salas, criando um véu sufocante que grudava na garganta. A paranoia de destruir evidências era tamanha que praticamente todos os documentos que poderiam incriminar o regime foram destruídos ali mesmo. Eva Braun tentava manter uma aparência tranquila, mas sabia exatamente o que estava por vir. Sorrisos forçados, conversas rápidas, tentativas de ignorar que cada explosão indicava que o fim estava mais próximo. Em alguns momentos, o bunker parecia respirar medo. Soldados jovens escondidos nos corredores tremiam ao ouvir o som dos tanques soviéticos se aproximando. Cada ruído do lado de fora era um lembrete cruel do cerco final. O bunker começou a se encher de pessoas desesperadas. Oficiais, secretárias, enfermeiras, mensageiros. Todos percebiam que estavam presos. Não havia saída. As ruas acima estavam tomadas, e qualquer tentativa de fuga significava morte imediata. A cada novo relato de derrota, o clima dentro do bunker ficava mais pesado. Hitler gritava, culpava generais, insultava aliados e se afundava cada vez mais em delírios. No dia 29 de abril, Hitler tomou uma decisão estranha diante do caos: se casar com Eva Braun. A cerimônia foi curta, silenciosa e sem emoção. Foram minutos frios, realizados sob o eco das bombas que atingiam Berlim. Era como se tentassem encontrar algum fragmento de humanidade antes do fim, mas aquilo não trouxe luz alguma aos corredores sufocantes do bunker. Logo após o casamento, Hitler ditou seu testamento final, um documento carregado de mágoas, ódio e negação. Ele culpava tudo e todos, exceto a si mesmo. Era o último texto de um homem desconectado da realidade e esmagado pelo próprio monstro que criou. O testamento parecia um grito de desespero vindo de alguém que já havia perdido o controle de tudo. Na manhã seguinte, 30 de abril de 1945, Hitler se trancou em seu quarto com Eva Braun. Testemunhas relatam que o silêncio foi absoluto antes do som seco de um disparo. O bunker congelou. Guardas correram, abriram a porta e viram Hitler morto ao lado de Eva. A cena marcou o final do ditador mais temido do século XX. Os corpos foram levados às pressas ao pátio externo devastado por bombas, onde foram queimados com gasolina sob fogo cruzado soviético. Era um fim vergonhoso, fúnebre, sem glória. Com Hitler morto, o bunker entrou em um estado de colapso completo. Oficiais tentaram fugir pelas ruínas, mas Berlim era um labirinto de destroços. Poucos conseguiram. O bunker ficou vazio. Somente papéis queimados, camas reviradas, restos de comida e ecos de gritos perdidos no tempo permaneceram. Parecia que o lugar exalava morte.
Esse foi o fim psicológico e físico do Terceiro Reich. Se quer a revelação do que os soviéticos encontraram lá dentro, inscreva-se no arquivo de guerra MEJ. Quando os soviéticos finalmente tomaram Berlim e conseguiram acesso ao bunker, encontraram um cenário que mais parecia um mausoléu congelado no último instante antes da queda. O silêncio ali era tão profundo que parecia pesado. O cheiro de fumaça, poeira e umidade cobria as paredes como uma marca de tudo que havia acontecido. Portas de aço estavam dobradas, como se tivessem sofrido impactos brutais. Corredores inteiros estavam escurecidos pela fumaça acumulada e pelo abandono. Documentos queimados cobriam o chão. Mapas rasgados estavam jogados sobre mesas quebradas. Camas reviradas revelavam a pressa desesperada com que todos tentaram abandonar o bunker após a morte de Hitler. Toalhas sujas, objetos pessoais e até restos de alimentos serviam como retratos silenciosos dos últimos dias ali dentro. Nada estava organizado. Tudo era caos puro. Os soviéticos recolheram tudo que poderia servir como prova ou pista. Rádios militares, telefones, agendas, anotações e até restos de munição foram colecionados. A ideia era reconstruir os últimos passos do ditador e entender o estado psicológico em que ele morreu. Cada item ajudava a completar o quebra-cabeça da queda do nazismo. Mas o que mais surpreendeu não foi o que encontraram, e sim o que não encontraram. Não havia túneis secretos, nenhuma supertecnologia, nenhuma sala futurista como se especulava. O bunker era simples, triste, pequeno e completamente desconectado da imagem de poder absoluto que o regime vendia ao mundo. O fim do nazismo foi miserável, sem glória, sem grandeza. O mito do ditador invencível se dissolvia ali, diante do concreto úmido, das lâmpadas fracas e das camas frias. A propaganda nazista pintava Hitler como um líder inabalável, mas o bunker mostrava a verdade. Ele terminou como um homem doente, isolado, com medo e derrotado. Após analisar o bunker, os soviéticos decidiram apagá-lo da história. Explodiram partes da estrutura, selaram entradas e enterraram outras sob toneladas de entulho. A intenção era impedir que o local se tornasse um ponto de culto para neonazistas. A Alemanha Oriental concordou e manteve o local escondido por décadas. Durante anos, moradores caminharam sobre o bunker sem sequer imaginar o que havia debaixo deles. A superfície foi transformada, prédios foram construídos e o bunker ficou enterrado sob silêncio e esquecimento. Somente após a queda do Muro de Berlim, pesquisadores conseguiram acessar partes do que restava da estrutura. O que encontraram era sombrio. Tinta descascada, paredes corroídas, estruturas deformadas pela explosão e corredores vazios que ainda guardavam ecos de desespero. Era o fantasma materializado de uma história que o mundo tentou enterrar. Hoje, onde ficava o bunker oculto de Hitler, existe apenas um estacionamento. Um único painel discreto marca o local, sem qualquer memória gloriosa. A Alemanha decidiu que a história deve ser lembrada, mas nunca venerada. O bunker se tornou o símbolo final da queda moral do nazismo. Um porão fedorento, escuro, miserável e sufocante. Onde um ditador morreu cercado apenas pelo próprio medo. Se essa história te prendeu, inscreva-se no arquivo de guerra. Aqui, a história viva nunca fica escondida.